Sempre que eu falo de precificação nas minhas consultorias, o pessoal sempre fica um pouco em dúvida, porque os founders acreditam que precificação às vezes é apenas a definição do preço, ou seja, quanto que eu cobro. E não é só isso. A precificação, ela impacta o perfil de cliente ideal, porque às vezes você tem um plano que vai servir para um cliente e tem um plano que vai servir para outro. E isso por si só é uma cagada se você não pensar muito bem como você faz, porque você pode matar uma das principais alavancas de crescimento do seu SaaS. Porque se você tem um plano que serve para um e um outro plano mais caro que serve para outro, significa que dificilmente você vai conseguir fazer com que ele tenha um upgrade. Porque são perfis diferentes, ele não vai contratar um plano mais caro porque ele não vai se tornar um business ou uma agência do nada. Se o cara contratar um plano solo, ele vai ser solo para sempre. Então, às vezes, faz sentido você pensar nos seus planos de uma maneira mais inteligente e não sair copiando o que todo mundo faz, porque existe uma lógica por trás disso. Quando você entende muito bem o seu modelo de distribuição, você consegue pensar em precificação de uma maneira mais inteligente. Pois você consegue fazer da precificação uma das suas alavancas mais fortes. A gente precisa encontrar, dentro da nossa precificação, alguns gatilhos de uso e fazer disso um meio para segmentar o perfil do cliente. Ou seja, eu não quero ter um plano que sirva para um cliente e um plano que sirva para outro. Eu quero ter um plano que melhor atenda um cliente e melhor atenda outro pelo nível de consumo. Ou seja, aquele cliente que vai usar pouco a minha solução, eu quero que o plano básico sirva para ele. E aquele cliente que vai usar muito, eu quero que ele necessite para um plano maior. Porque na medida em que ele utilizar a minha ferramenta, quanto mais ele utilizar, quanto mais ele evoluir, inevitavelmente ele vai ter que fazer um upgrade, entende? Então não é, poxa, se eu for para um plano maior eu tenho mais funcionalidade. Eu preciso ir para um plano maior porque eu estou usando tanto essa ferramenta que eu preciso de mais, entende? Então existem maneiras da gente pensar nisso. Aqui pro vídeo não ficar muito longo eu vou parar por aqui, mas se você gosta desse assunto, se você tem dificuldade em precificação, comenta aqui para mim saber e eu faço parte 2.